Olá, turminha, tudo bom? Então, meus amores, olha só, estamos terminando nossas revisões, né? Hoje a gente vai revisar duas disciplinas, português e ciências, certo? Na aula de amanhã, na quinta-feira, a gente vai revisar história e geografia, tá bom? Então, na aula de hoje a gente já vai concluir ciências e português, fechou o caderno de atividades, certo? Já vamos finalizar a disciplina de português e ciências, tudo bem? E na aula de amanhã a gente vai finalizar a disciplina de geografia. Porém, a de história, na segunda-feira, a gente vai concluir nosso caderno de atividades, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente vai concluir História e Matemática, que vão ser as duas disciplinas que ainda vamos concluir na segunda-feira, tá? Que ainda vai faltar algumas páginas para a gente poder concluir. Então, a gente vai concluir na segunda-feira, certo, meus amores? Para a gente finalizar caderno de atividades, né? Para deixar tudo certinho e tudo mais, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente conclui português e ciências, certo? Então, vão ter 2 videozinhos na aula de hoje. Agora, a gente vai trabalhar português e no próximo vídeo, ciências. Aí, fechou, certo, meus amores? Muito bem. Então, olha lá. Abre lá a tua apostila na página 50. Aqui, a gente trabalhou estrofes, versos e rimas, não foi isso? Então, nós trabalhamos na nossa apostila a questão de estrofes, versos e rimas. E onde é que a gente encontra as estrofes, os versos e as rimas? A gente encontra nos poemas, não é verdade? Então, quando eu vou trabalhar poema, eu encontro esses 3 itens, né? Estrofes, versos e rimas. E o que é uma estrofe? Estrofe é cada trecho, né? Cada parágrafo, no caso, né, do verso ali, tá? No caso do texto que você está trabalhando, do poema que você está trabalhando, da fábula que você está trabalhando. Aí lembra que aqui a gente trabalhou lá a fábula do burrico cantor, né, que foi em forma de verso, não foi? Muito bem, então a gente trabalhou essa questão em forma de versos. Então lá nós vimos aqui, vou até lá novamente para a gente poder trabalhar. Então nós trabalhamos aqui na fábula do burrico cantor. Nós trabalhamos as estrofes, que no caso, né, é um parágrafo inteiro. Cada parágrafo desse, ó, é uma estrofe, certo? Então aqui nós teríamos uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes. Então, nesse verso aqui, no caso, né? E ainda tem mais aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estrofes foi que nós trabalhamos na fábula do burrico cantor, né? Então, cada parágrafo, né? No caso, às vezes tem um parágrafo de 3 linhas, um parágrafo de 5 linhas, enfim, depende muito. No caso aqui, foram 14 parágrafos. No caso, né, 14 parágrafos, 14 estrofes, certo? Muito bem. Então, a gente trabalhou o que mais? A gente trabalhou rimas, né? A gente trabalhou também, cadê? Deixa eu pegar aqui. A gente trabalhou versos e rimas. Então, vamos primeiro por versos. O que seriam os versos, né? Os versos, pessoal, é quando, olha só, as palavras, elas, no caso, têm um som parecido, não é verdade? Geralmente a gente encontra no final de cada frase. Por exemplo, aqui, ó. Carregando ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída, né? Então, vida e saída, olha lá. Ida, no caso, né, da palavra vida, e saída, da palavra saída. Então, olha lá como as palavras, o finalzinho dessas palavras tem, olha lá, um som parecido, né? E também a escrita, olha lá. Então, elas estão rimando, isso que seria uma rima. A mesma coisa aqui. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Trabalhar, olha lá, o ar, e cantar, ar também.
então tem o mesmo som, né? Tem um som parecido. As palavras rimam uma com a outra. Então, isso é uma rima, certo, meus amores? Então, a gente aprendeu que a rima, no caso, né, sempre está no final de cada frase e as palavras estão, elas, no caso, né, rimam uma com a outra. Geralmente, o verso, ele rima, né? Tem uma rima. A gente trabalha isso no caso, né, dos poemas, textos em versos, que nem tá aqui do Burrico Cantor. Entenderam? Muito bem, a gente está revisando esse conteúdo, a gente já trabalhou, né? Então, a gente está apenas revisando esse conteúdo, certo? Muito bem. E também a gente trabalhou aqui, olha, a gente trabalha no poema, né? A gente trabalha rimas, né? Que foi o que a gente acabou de falar, rimas e os versos. O que são os versos? O verso, olha lá, a gente trabalhou aqui na nossa apostila, né, que a gente viu, olha. Verso é cada linha do poema, então cada linha desse poema aqui, ó, cada linha aqui, ó, é um verso, né, cada linha dessa aqui é um verso. Então, eu tenho os versos, no caso, né? Tenho as estrofes, tenho os versos e as rimas. Então, o que seriam as estrofes? As estrofes é cada parágrafo, né? Tem parágrafo de 3 linhas, tem parágrafo de 5. Depende muito, né? De cada parágrafo, no caso, certo? E aí, formam-se as estrofes, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Tem também os versos, né? São os versos, é cada linha, né, do poema, cada linha do texto, então é um verso. No caso aqui do texto, né, da fábula do Burrico Cantor, então que aqui é em forma de verso, tá? Tem também as rimas, que foi o que eu falei, as palavras, né, elas têm a sonoridade parecida e também tem a escrita no finalzinho parecida, então elas rimam, né? Então, isso é uma rima, tá bom? Então, toda vez que você vê um poema, você vai encontrar lá estrofes, versos e rimas, certo, meus amores? Então, a gente trabalhou tudo isso aqui na fábula do Burrico Cantor, não foi? Muito bem. Que mais que a gente trabalhou também, pessoal? A gente trabalhou, olha lá, a gente trabalhou aspas e travessão. Não trabalhamos aspas e travessão? Trabalhamos, muito bem. São sinais de pontuação. E a gente já trabalhou os sinais de pontuação. E quais são os sinais de pontuação que nós conhecemos? O sinal de interrogação, né? Que é para uma pergunta. O sinal de exclamação, que é para quando eu afirmo algo, né? Eu estou afirmando uma fala, né? Eu falo uma frase e no finalzinho concluo com um pontinho de exclamação. O ponto final, pontinho final, ele vai aparecer toda vez que eu finalizar a frase, né? Ou a minha fala, ponho um ponto final, um pontinho, né? A vírgula serve para separar, né, o texto, por exemplo, tenho uma fala, né? Desenvolvo uma fala e não posso falar direto, eu preciso ter pausas nessa fala. Então, a vírgula ela serve para isso. Nós trabalhamos também a vírgula também, né, como sinal de pontuação, né? E aqui a gente trabalhou nessas fábulas, né, que nós trabalhamos aspas e travessão. E nós encontramos, né, aqui, olha lá, nessas fábulas que nós trabalhamos, nós encontramos lá aspas e travessão. E para que serve a aspas, né? A aspas, vou mostrar aqui para vocês, é esse sinalzinho aqui, ó. São como se fossem duas vírgulas, só que elas são juntinhas e elas ficam lá em cima da letrinha, da palavra, né? Que no caso vai ser falada. Então, o sinalzinho de aspas, ela serve para destacar aquela fala, né? Então, para destacar a fala, eu vou colocar uma aspas. Por exemplo, se eu for falar algo aqui, então a minha fala, ela vai ser destacada. Onde a gente pode encontrar aqui na fábula do Burrico Cantor? Vamos achar aqui um sinalzinho de aspas? Bem aqui, ó. Eu,
no caso, né? Eu já sabia como escapar dessa vida atribulada. Aqui é a fala do burrico cantor. Ele está falando. Então, aqui aparece uma aspas, ó, bem aqui em cima. Eu, né? Então, é uma fala dele. Então, para destacar essa fala, se coloca um sinalzinho de aspas, né? Então, destacando aqui a fala do burrico cantor. Certo, meus amores? Eu vou poder encontrar também aspas também em outras falas. Talvez eu não encontre só aqui na fábula do burrico cantor, mas eu posso encontrar em outras fábulas, não posso? Posso. Eu posso encontrar em tirinhas? Posso. Posso encontrar em textos, né? Posso também. Então, né, os sinais de pontuação eles vão estar sempre presentes, né? Porque faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, faz parte da nossa língua portuguesa. Então, a gente vai estar sempre utilizando os sinais de pontuação, certo, meus amores? Outro sinal de pontuação que nós trabalhamos, olha lá, foi o travessão. E vocês responderam muito bem na sexta-feira, né? Vocês responderam lá quando é que eu vou utilizar o sinalzinho de travessão? Quando? Né? Então, quando eu vou utilizar o sinalzinho de travessão? Ele vai aparecer no início de uma fala, né? No início de uma fala, eu vou utilizar o travessão. Então, aonde eu encontro o travessão aqui, pessoal? Olha lá, na fábula do burrico cantor. Eu encontro o travessão aqui? Aí você vai olhar, será que eu encontro o travessão aqui? Né? Não tenho aqui. Vamos ver aqui se eu tenho algum travessão. Olha lá, né? Tenho, não tenho. Vamos ver em outra aqui, em outra fábula. Olha lá, tenho aqui na fábula do burro na pele do leão. Tenho aqui, ó. Conseguem visualizar? Cadê? Bem aqui. Isso está olha lá, isso está me cheirando a tramóia. Olha só, eu tenho aqui um sinal, né? Um travessão, eu encontro um sinal de travessão, olha lá. E encontro também, olha lá, um outro sinalzinho, um sinalzinho de exclamação, não tem? Encontro uma vírgula, encontro um ponto final. Olha só, quantos sinais de pontuação eu encontro em um texto, olha lá, em uma fábula, em um poema, enfim, né? Eu posso encontrar vários sinais de pontuação em vários contextos, né? Então, olha só, aqui, ó, também a gente encontra um sinal de pontuação, olha lá, o travessão. Então, toda vez que há uma fala, o sinal de pontuação, no caso, o travessão, vai aparecer, certo, meus amores? Vocês já têm esse entendimento, até responderam na sexta-feira, né? Ficou muito bom, amei a nossa aula de sexta-feira. Vocês estão de parabéns, responderam tudo, viu? Continuem assim. Muito bem, então a gente trabalhou aqui os sinais de pontuação também, não é verdade? A aspas, né? Que é utilizada para destacar uma fala, e o travessão, que é utilizado, né, no início de uma fala. Então, toda vez que eu vou iniciar uma fala, eu uso o travessão. Tá bom? Então, ó, deixar aqui do ladinho, tá? Para vocês poderem ver. Muito bem. Então, meus amores, nós trabalhamos, né, essas fábulas, trabalhamos a aspas, o travessão, e nós trabalhamos também palavras, olha lá, com R, com um R só, e palavra com 2 R's, não foi? Então, vocês também estão de parabéns que vocês responderam na sexta-feira, palavras com um R só, palavras com 2 R's, né? Então, quando eu tenho um som mais forte, por exemplo, cachorro, né? Eu vou utilizar 2 R's. E quando eu tenho a palavra, no caso, mais suave, por exemplo, parede, tem um R só, né? Você vê que a gente utiliza a letrinha R, mas aqui nesse caso, a gente não vai usar 2 R's, a gente vai usar um R só. Parede. Olha só como o som é diferente. O som com 2 R's, ele é mais forte. Cachorro.
olha lá, cigarra, né? Corrida. Então tem um som mais forte. Já com um R só não. A palavra fica mais suave. Caracol, né? Barata, né? Então olha só como o som fica diferente, né? Com um R só e com dois R's. Então a gente viu isso também na sexta-feira na nossa aulinha lá, que foi muito legal, vocês responderam tudo. Parabéns! Então a gente está revisando, né, esses conteúdos, realizamos as atividades aqui, olha lá, finalizamos a nossa apostila e concluímos com a atividade avaliativa, não foi que nós fizemos aqui no caso da garça, né, foi uma das atividades que nós fizemos, da garça velha, não foi? Muito bem. Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje aqui, ó, português. Lembra que semana passada eu trabalhei fábulas, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui na nossa atividade do caderno de atividades, tá bom? Olha lá, fábula, o lobo e o cão. É outra fábula, tá bom? Então, a gente não vai trabalhar as 3 fábulas que nós vimos aqui. Aqui já é outra fábula. Então, aqui você vai poder trabalhar. O que você vai fazer? Pinte os personagens desta fábula. Então, você vai ler a fábula, vai ver quem são os personagens e vai pintar. Muito facinho, né? Vira lá a página. Terceira questão. Copie do texto as palavras usadas para descrever estes personagens. Lobo, o lobo, aí você vai ver quais são as características dele, que aqui diz, né? Então, você vai ver lá o lobo, qual é a característica dele, lá, olha lá, né? E vai colocar aqui. O lobo, ele é o quê? Aí você vai colocar. O cão é o quê? Né? Conforme no texto que você leu, você vai colocar aqui, tá bom? Quarta questão, releia este trecho. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. Na sua opinião, que pergunta o lobo fez para saber da saúde do cão? É uma pergunta pessoal, você vai responder aqui, tá bom? Conforme o que você leu no texto, você vai responder. Letra B. Por que o lobo ficou interessado pela boa saúde do cão? Por quê? Porque ele queria ser educado como cão, será que é isso? Porque ele queria ficar forte e saudável como cão? Ou será que era isso? Aí você vai marcar, tá bom? Quinta questão. Segundo o cão, o que o lobo precisava para ter casa e comida à vontade? Do que ele precisava, pessoal? Você vai ler aqui no texto conforme, né, o que você leu, você vai responder aqui, tá bom? Então, do que ele precisava, né, para ter comida boa, casa à vontade? Você vai colocar aqui. Sexta questão. No começo, o lobo se sentiu interessado pela proposta de se tornar um cão de guarda, mas desiste. Por que será que ele desiste, pessoal? Porque ele não sabia como cuidar da moradia dos humanos, será que era isso? Ou porque ele teria de usar coleira e perderia sua liberdade? Vamos ver, vamos analisar e vamos responder. É possível afirmar que o lobo dá mais importância à comida ou à liberdade? Então, qual será? Aí você vai marcar aqui, tá bom? Oitava questão. Pinte no texto a moral da fábula. Lembra que a moral da fábula fica no finalzinho, né? A moral é aquela, como é que eu posso dizer? Aquele ensinamento, né, que a fábula tem para nós. Nós aprendemos algo com a moral da história. Explique a moral da fábula usando suas palavras. Aqui é pessoal. Conforme, né, o que você entender, você vai responder aqui. Certo, meus amores? Olha lá. Pontuação e travessão. O texto a seguir apresenta um diálogo entre um cachorro e um lobo. Identifique a fala dos personagens e escreva C para o cachorro e L para o lobo. Então, você vai ler aqui as falas. Conforme as falas, você vai colocar ou L ou C. C para cachorro e L para lobo, tá? Então, você vai colocar nos quadradinhos aqui a inicial das letrinhas aqui, tá bom? Muito bem. Fábula em versos. Olha lá, o pastorzinho e o lobo. Outra fábula em versos, certo? Leia o texto. Você vai ler o texto todinho aqui, tá bom? Não vou ler porque senão vai se estender muito. Depois que você ler todo esse texto, que são 2 páginas, você vai responder. Qual é o título desse poema?
O Lobo e a Raposa ou O Pastorzinho e o Lobo? O título você já sabe que está bem aqui em cima, né? Aparece bem em cima aqui, tá bom? Aí você vai marcar lá. 12ª. Quais são as características do pastorzinho? Ele é jovem e fanfarrão ou ele é esperto e feliz? Então, conforme você lê, você vai marcar aqui. 13ª. Releia este trecho. Socorro, minha gente, o lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo me ajudar. Letra A. De quem é essa fala, pessoal? Tem alguém pedindo socorro, né? Então, de quem é essa fala? Letra B. Por que o personagem está pedindo socorro? Por que será que ele está pedindo socorro? Está acontecendo alguma coisa, né? No decorrer da história você vai entender. E aí você vai responder aqui. Por que ele está pedindo socorro? Certo? 14ª. Pinte a moral da fábula no poema. Depois copie esse trecho no quadro abaixo. Então você vai, no caso, né, pintar a moral aqui no poema e depois você vai escrever aqui a moral. Aqui nesse quadradinho, tá bom? Bem aqui, da página 25. Muito bem. Olha lá. Estrofes, versos e rimas, que foi o que nós vimos hoje, não foi? No texto, O Pastorzinho e o Lobo, quantas estrofes? Você vai contar quantas estrofes tem e vai colocar aqui o número de estrofes. Quantos versos tem? Você vai colocar quantos versos, tá bom? Lembrando que os versos é cada linha do poema. E as estrofes, né, no caso, são cada ponto parágrafo, né? Cada ponto final. Então, você vai contando quantos parágrafos tem, você vai contar e vai colocar aqui quantas estrofes, tá? Ligue as palavras que rimam. Então, você vai olhar as palavras aqui que terminam, né, com rimas e vai ligar. Passava, né? Brincava, olha lá, tá? Só você vai ler e vai ver qual que rima e você vai ligar. Certo, meus amores? 17ª. Pinte no diagrama as palavras que rimam com cenoura, boneca, fivela, regador, lixeira e caracol. Então, você vai pintar aqui nesse diagrama, vai achar as palavrinhas e vai pintar as palavras que rimam com essas outras palavrinhas que estão aqui no quadro. Tá bom? Agora, escreva os pares de palavras que rimam. Então, você vai escrever aqui os parezinhos, tá bom? Que rimaram. Muito bem, já estamos finalizando. Aspas e travessão, nós também vimos hoje, revisamos hoje. Releia este trecho da fábula O Pastorzinho e o Lobo, tá? E aí você vai ler. Tá pensando que eu sou lobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Muito bem. Para relembrar, além do travessão, a fala dos personagens podem ser indicada por aspas. Muito bem. Letra A. Que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do personagem? Olha lá, que sinalzinho? Você vai ver lá e vai colocar aqui. Letra B. Reescreva as estrofes utilizando aspas para indicar a fala do personagem. Então, você vai colocar aspas lá na fala e vai reescrever novamente. Certo? 19ª. Recorte de jornais ou revistas um trecho em que o travessão ou aspas são usados para indicar a fala de personagens. Depois colhe no quadro abaixo. Então, você vai recortar, pessoal, de revistas ou jornais, palavras ou trechos que tem